verdade. E até o fim eu vou falar a verdade. Amém? Abra comigo a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 9. Deus está aqui, irmãos. Alguns recados que a gente precisa dar, porque eu creio que Deus vai usar a sua vida com poder e com grande glória. E aquilo que você veio buscar da parte de Deus, você vai levar. Aleluia. É uma noite de libertação, é uma noite de transformação, mas é uma noite que Deus não vai permitir você sair daqui vazio. Mas Deus vai te encher com essa palavra que vem do alto trono, para que a tua semana seja abençoada, para que o fim do teu mês seja abençoado e tudo aquilo que você tem proposto a fazer diante do Senhor, o Senhor vai te honrar. Provérbios capítulo 9 vai dizer o seguinte: o banquete da sabedoria. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples? Quem é simples? Volte-se para aqui. Aos fatos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si. E o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábios, para ti sábio serás. Se fores escarnecedor, tu o suportarás. A mulher louca é alvoroçada, a nécia não sabe coisa alguma. Se assenta à porta da sua casa, numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comidas ocultas é suave, mas não sabem que ali estão os mortos e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar e te glorificar por tua bondade, teu amor, tua fidelidade. Senhor, eu te peço nessa noite, fica conosco. E eu te peço nessa noite, Senhor, traga sobre nós o teu Espírito Santo, traga sobre nós, ó Pai, a sabedoria que vem dos céus. Pai amado, Senhor querido, eu quero te pedir que a tua presença gloriosa esteja neste lugar, que o Senhor cresça e eu diminua. Senhor, eu não aceito nenhuma voz estranha, eu não aceito nenhuma voz que deturpe essa palavra, mas, Senhor, que a tua voz, a tua doce e soberana voz, venha falar a cada coração de uma forma tremenda e sobrenatural. Espírito Santo, eu te peço, fica conosco nesta noite, em um nome de Jesus. Amém. Amém. Toma o seu assento. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. A Bíblia vai dizer, e o Provérbios está dizendo, Salomão ele vai falando o seguinte: olha, sabedoria construiu uma casa. A Bíblia vai dizer, irmão, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dará liberalmente. Você sabe que algo que faz a diferença na minha vida e na sua vida, que eu estou falando para pessoas que creem em Jesus, para pessoas que permitem que a palavra fale ao coração, pessoas que se permitem ser tratadas. Porque, irmãos, muitos ouvem a palavra, muitos sabem a palavra, mas não deixam ser transformados pela palavra. Então, a Bíblia vai dizer, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que Deus dará liberalmente.
A minha pergunta para você é: em que área da sua vida você está precisando de sabedoria? Talvez você está precisando de sabedoria nos seus estudos. Talvez você está precisando de sabedoria dentro da tua casa. Talvez você está precisando de sabedoria ministerialmente. Talvez você está precisando de sabedoria no teu negócio. Talvez você está precisando de sabedoria nos teus relacionamentos, lá no teu trabalho. Eu quero dizer para você, comece a pedir para Deus e diga para Deus: Deus, eu quero ser uma mulher sábia, eu quero ser um homem sábio, eu não quero ser tolo, eu não quero ser nécio, e eu não vou tomar nenhuma decisão, não farei nenhuma escolha se o Senhor não estiver comigo. Faça essa oração. Faça essa oração, porque à medida que você chama Deus para aquilo que você está realizando, eu vou dizer para você, como dizia os meus amigos, é sucesso na certa. Porque tem pessoas que vivem hoje atribuladas, confusas, tem pessoas que estão insatisfeitas, tem pessoas que elas conquistam e estão conquistando a cada dia, mas dentro delas está um vazio. Sabe por quê? Está precisando convidar Deus. Eu sempre falo isso, e faça um checklist de quando você aceitou Jesus, e Jesus entrou na sua vida, como era a sua vida, e a partir do momento que você permitiu que Jesus entrasse na sua vida, a tua vida e a minha vida mudou completamente. E no livro de Provérbios, a sabedoria, irmãos, aqui, ela está personificada, ou seja, esta sabedoria é uma pessoa. Nossa bispa é uma pessoa porque a sabedoria construiu a sua casa, ergueu 7 colunas. Então, numa forma personificada, ela constrói a casa com colunas. E o número nós vemos aqui, quantas colunas foram construídas dentro dessa casa? Quem falou 12? Eu ouvi 12. Hã? Não, parecia não, falaram 12. Fala, com certeza, eu tenho bom ouvido. Falei, opa, quantas colunas foram construídas? Vamos, gente, quantas colunas foram construídas? 7. O que a Bíblia vai falar de número 7 na Bíblia? O que a palavra vai falar sobre o quê? Vamos, gente, força, esteja comigo, porque você está recebendo de Deus sabedoria. Você vai sair daqui hoje com uma porção dos céus em sabedoria da parte de Deus, para que você não seja confuso, para que você não seja confundido dentro do propósito que Deus já estabeleceu para a sua vida, porque Deus já te abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Agora compete a você se posicionar e dizer: eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa sabedoria para poder manifestar no físico aquilo que eu preciso. Então vamos lá, ele vai falar não de 12 colunas, ele vai falar de 7 colunas. O 7, ele vai representar o quê? Perfeição dentro da Bíblia. O 7, ele vai falar do quê? Da plenitude. E o interessante é que dentro dessa construção, desta situação personificada, o 7 é um símbolo, irmãos, que move e representa uma casa grande e perfeita, e com um grande e amplo espaço para todos. O interessante é que se você for olhar a narrativa aqui, ele vai dizer no Provérbios 9, vai dizer sobre o banquete da sabedoria. O interessante é que essas 7 colunas é para abrigar muita coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é templo do Espírito Santo, mulher e homem escolhido por Deus. E o que Deus tem para a tua vida vai além do que você possa pensar, além do que você possa imaginar, na detenção do poder que vem dele e na dependência que vem dele. Se você permanecer firme no propósito e não titubear dentro daquilo que ele já liberou para a sua vida, eu digo para você que o teu futuro e o meu futuro em Deus vai ser glorioso. E uma coisa vai acontecer, irmãos, dentro desta casa personificada em coluna de sabedoria.
para minha vida e para a sua vida é. E eu vou trazer esses 7 passos para você, essas 7 colunas, para que você faça uma autoanálise de você e você falar, Deus, o negócio está ficando apertado e eu quero ouvir o que o Senhor fala e eu vou fazer conforme o Senhor ordena. Então, a primeira situação, irmãos, que eu quero dizer para mim mesmo e para você é: coloque a sua casa em ordem. Como é que está a casa da sua vida? Como é que está a tua casa espiritual? Ele vai dizendo assim: já sacrificou suas vítimas, misturou seu vinho e já preparou a mesa. Ele está falando de um grande banquete que está sendo posto dentro dessa casa. E eu vou falar hoje que esta casa é você. E a minha pergunta para você é: como anda essa casa? Essa casa, ela está organizada, desorganizada, ela está precisando de alguns móveis, ela está precisando retirar algo, ou como vai a tua casa? Diga para a pessoa que está ao seu lado, como é que está a tua casa? Fala, a casa física, a casa material e a casa espiritual. Dá aquele sorriso 915 e fala, tá organizado ou tá uma bagunça? Como é que tá? A Vitória tá até assim, não quero ir lá não hoje, bispo, porque eu fui me maquiar e baguncei tudo e joguei tudo. Né? Quantas vezes eu falo por mim? Você vai colocar uma roupa, tira a roupa, põe roupa, tira a roupa. Quando você vê daquele bolo, eu falo, meu Deus, tem que arrumar. Quando eu voltar, arrumo tudo, sim ou não? Quantas vezes você está lá arrumando a tua casa e alguma coisa ficou por fazer? Aí vai menino, aí vai isso, vai aquilo. Quando você vê, em vez de você arrumar, você bagunçou tudo. Como que anda a tua casa espiritual? E principalmente os que têm filho pequeno, né? E os adolescentes também, sim ou não? Uma vez. E também tem adulto que é preguiçoso. Expulsa essa preguiça em nome de Jesus, né? E principalmente, né, aos casados, homens. Ouçam-me, pega sua roupa suja e põe no cesto de lavar. Não deixa espalhado pela casa. Só você falou amém. Então tá bom. Então, nós precisamos olhar para dentro da nossa casa e colocar a nossa casa em ordem diante de Deus. Ele vai dizer o seguinte: vem a provisão, animais para a refeição, ele vai colocar nessa mesa, ele vai colocar vinho, que significa alegria, e ele vai colocar a casa arrumada. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, a cada dia você tem que fazer um checklist da sua vida e começar a pedir para Deus: Deus, me dá sabedoria para consertar aquilo que precisa ser consertado dentro de mim, para que seja tirado toda a sujeira, todo o lixo. Irmãos, quando eles foram retificar os muros de Jerusalém, Neemias e todos aqueles homens, para aqueles muros serem restaurados, né? Os muros estavam ficando pela metade, mas havia tanto lixo. Aqueles muros, para que aqueles muros fossem restaurados, eles fizeram uma limpeza. E quantas vezes nós não oramos diante de Deus e nos ajoelhamos e falamos: Deus, tira todo o lixo existencial. Quantas pessoas estão, irmãos, dentro da sua casa espiritual com lixo? Pensamentos do passado, sentenças, maldições, o que o outro achou, comparação, desequilíbrio, tudo isso é lixo que muitas vezes está impedindo esse espaço ser ocupado pelo poder sobrenatural que vem da parte de Deus. Mas eu digo para você, a palavra que limpa, está limpando as nossas vidas, está limpando tudo aquilo que é barreira, está limpando tudo aquilo que é lixo da minha vida, da sua vida, está trabalhando na nossa mente, está trabalhando no nosso coração, está trabalhando nas nossas emoções, para você viver o sobrenatural. O interessante, irmãos, que não adianta eu ter uma casa com uma fachada linda. Quem não quer ter uma fachada linda da casa? Primeira coisa, irmãos, que você vai numa casa e a gente olha por aí, umas casas lindíssimas, maravilhosas na fachada, mas por dentro tem mofo, mas por dentro tem bolor, por dentro tem tanta sujeira, por dentro tem tanta coisa desorganizada. E isso é para a minha vida e para a sua vida. Que adianta ser lindo aqui dentro, aqui fora, e por dentro está estragado.
E por dentro não traz glória de Deus, não manifesta a glória de Deus, uma vez que a palavra do Senhor, ela trabalha na minha vida e na sua vida, de dentro para fora. O que adianta, irmãos, a gente cuidar do corpo, cuidar de tudo, mas a nossa alma está fraca. O nosso espírito desconectado com Deus. Os nossos pensamentos estão dúbios. Quando na verdade você pede para Deus, Senhor, coloca no lugar o que precisa ser colocado, ainda que eu não consiga, mas faz por mim. Sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai prover situações para que a sua casa esteja limpa, o teu coração esteja limpo, a tua fachada da tua casa vai estar linda, mas lá dentro vai estar maravilhoso, vai ter paz, vai ter alegria, vai ter provisão, é lugar de descanso, porque a presença de Deus está lá. Irmãos, isso trata daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, merece um certo cuidado. Antes de querer grandes coisas da parte de Deus, eu e você precisamos aprender a cuidar das coisas que Ele já colocou dentro de nós. Não adianta eu estabelecer metas grandiosas na minha vida, familiar, profissional, espiritual, se eu não estou dando conta do pouco. Como eu quero crescer, prosperar, ser um bom estudante, ser um bom profissional, sendo que no atual momento eu só sei reclamar, sendo que no atual momento eu só estou olhando para as lutas, para as provas. Quando na verdade não é nada sobre você, é sobre o poder de Deus que está agindo na sua vida, e pelo poder da palavra dele vai se cumprir. O que eu e você precisamos fazer, Deus, acerta e arruma a minha casa, aleluia. A sabedoria arruma a sua casa, independente de como esteja. Se você pede para Deus a excelência, honra os céus e abençoa pessoas. A segunda coluna que eu quero falar, dentro dessa casa e dentro dessa mesa posta, e dentro desses animais que foram matados, sacrificados para que houvesse alimento, dentro deste vinho que foi ali, eles trouxeram o vinho para que haja alegria. Presta bem atenção, em todo tempo, dentro da sabedoria, Deus, ele nunca vai te deixar confundido. Todo tempo dentro da sabedoria, todas as decisões que você vai tomar serão decisões organizadas que trarão paz e trarão alegria ao seu coração. Não tome decisões quando tudo está assim, ó. Não tome decisões quando você estiver com os seus nervos à flor da pele. Não tome decisões quando você estiver perdendo. Não tome decisões quando você está ganhando muito. Mas espere o tempo certo para tomar decisão. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, não perca o time de tomar a decisão correta em Deus. Fala assim, aproveita esse tempo da visitação de Deus que está sobre você. Ele vai te alegrar, Ele vai te prosperar, Ele vai te curar, Ele vai mudar você, Ele vai te transformar, te trazer um novo coração. Ele vai trazer sobre você uma unção que quebra, que despedaça todos. Olha só o que diz lá no versículo 3. Enviou as suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando, venham todos e experimentai. Olha só que no versículo 5 vai dizer também, vinde e comei do meu pão e bebei do meu vinho que tenho misturado. Ele está preparando, ele preparou e ele vai o quê? Ordenar servas, e ele vai dizer, venham todos e experimenteis, venham todos os inexperientes, e o que tem bom senso, venham comer da minha comida, beber o meu vinho que já preparei. Da mesma forma, irmãos, que nós estamos dentro desta casa, construindo colunas de sabedoria para a minha vida e para a sua vida, a fé precisa haver uma demonstração de ação, assim como a sabedoria também. Somos chamados para quê? Para quê? Para que eu e você queremos uma casa organizada? Para que nós queremos crescer? Para que nós queremos prosperar? Para que nós queremos construir essa grande construção, essa grande casa, esse amplo lugar? Quando, na verdade, eu e você não sabemos.
Mas eu estou aqui para trazer essa mensagem para você. Deus vai te prosperar para que outras vidas sejam alcançadas. Deus vai te curar para que outras pessoas sejam curadas. A tua família está sendo restaurada para que outras famílias sejam restauradas. Você vai crescendo espiritualmente, porque através dessa sabedoria outras vidas vão vir para o Senhor. Talvez você não está sabendo o propósito que você está passando por essa luta, mas eu quero dizer para você, você está sendo provado dentro de um propósito maior, que talvez hoje você não está enxergando, mas Deus manifestará a glória dele sobre a tua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, passa por esse processo. Deus está no controle. E para que Deus nos chamou dentro dessa casa? Para servirmos, irmãos. Deus nos chamou para fazermos missões. Deus nos chamou para fazermos ações sociais. E Deus nos chamou única e exclusivamente para fazermos a diferença na face da terra. Será que você já parou para pensar, olhar no espelho da sua existência e dizer, eu, Ana Paula, ou você, José, Maria, seja quem for, está fazendo a diferença na vida de pessoas? Quantas pessoas Deus colocou no seu caminho e você fez a diferença na vida dela? Seja dentro da tua casa, seja na igreja, seja um amigo de trabalho, seja alguém que passou por uma luta e você, cheio do poder de Deus, cheio da sabedoria do Senhor, mudou a vida desta pessoa. Quem recebeu, irmãos, da graça de Deus, aprende a repartir a graça. Quem Deus colocou perto de você para ser alcançado? Qual é a pessoa que Deus tem colocado no seu lado? Que pessoa você tem conhecido lá no seu trabalho? Que pessoa você tem conhecido nos teus relacionamentos, onde você sai? Que pessoa Deus colocou no seu caminho para que nessa pessoa fale, dê testemunho, olha, essa pessoa passou pela minha vida e mudou a minha história. Qual de vocês que aqui estão teve uma pessoa na vida, mesmo quando você tem a idade menor ou um pouco já maior, que você lembra que essa pessoa mudou, Deus mudou a sua história por intermédio dessa pessoa? Você tem alguém? Você tem alguém? Não importa se ela foi sua mãe. Não importa se ela foi seu pai. Não importa se foi um amigo. Mas foi alguém que Deus usou para mudar a tua história. Eu lembro. E nesse tempo de aniversário a gente começa a lembrar as conquistas e lembra coisas que perdeu também. Mas eu decidi, e muitas pessoas decidem ir pelo caminho da gratidão e não da murmuração. E eu era uma garota que brincava. Hoje você não vê as crianças brincando na rua, é raro, né? Só vê o Miguel, os meninos andando de bicicleta, o Luiz, né? Você vai vendo ali, viu o Michel, todo descabelado, brincando, correndo. É raro você ver crianças aqui assim. Mas que não é mais criança, né, gente? Tá adolescente, com barba já tá adolescente já, né? E aí, eu lembro que eu jogava futebol na rua, que eu brincava. Aí tinha uma moça, o nome dela era Ellen. Ela ia para a igreja com a Bíblia embaixo do braço. E ela ia todo domingo, era daquele horário, acho que terça, quinta, naquele horário ela estava indo para a igreja. E ela só falava assim para mim, um dia você vai se tornar uma grande mulher de Deus. Deus me livre, ser crente. Não pode cortar cabelo, não pode depilar, não pode isso, não pode... Imagina, ela falava assim para mim, não é sobre isso, mas é a graça de Deus que o Senhor falou para mim que vai te alcançar. Eu olhava para ela assim, como você fala com tamanho poder? E ela falava assim, um dia, ela me fez um convite. E eu aceitei o convite. E fui num jogo deles de vôlei. E fui para a igreja. E até hoje eu estou na igreja. Todos os dias. A gente não tinha telefone. E conforme ela morava na minha frente, todos os dias, até eu ficar firme com Jesus. Ela lia a palavra, ela me discipulava. Ela lia a palavra, ela me ensinava a orar. Ela falava das coisas grandiosas de Deus. E naquele tempo eu era presbiteriana e eu não tinha essas coisas de unção e de ter visão, aquela coisa toda, mas eu tinha, mesmo não sendo cristã. E Deus já havia me dado esse dom.
E aí um dia ela falou assim, eu quero tanto ser batizada com o Espírito Santo, eu quero tanto, eu quero tanto. Irmãos, ela foi tomar banho. E ela nos contou que tomando banho, o Espírito Santo tomou ela e ela foi selada com o Espírito Santo, foi batizada com o Espírito Santo ali. E até hoje, irmão, se eu conheço a palavra, é porque alguém falou do Evangelho para mim. Sabe que Deus está chamando você nessa noite para ser um homem, para ser uma mulher de influência, ainda que talvez na vida dos seus pais, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Deus está colocando pessoas no seu lugar, no seu caminho, para você ser um veículo, para você ser um canal de bênção, independente de você, independente das suas lutas, independente das suas provas, mas ser alguém que vai mudar a vida de outros. Isso é coluna de sabedoria, irmãos. A terceira coluna que eu quero falar para você é: cresça espiritualmente. Tem pessoas, irmãos, que ela vem para Jesus e ela fica naquela vida e não muda. A Bíblia vai dizer para nós crescermos na graça e no conhecimento. E como eu cresço na graça? A cada dia amando Jesus, a cada dia me entregando para Jesus, a cada dia falando para Ele que eu preciso dEle, que sem a presença dEle eu não existo, eu não posso fazer nada. A cada dia provando desse amor, provando desse poder, provando desse favor. Como eu cresço no conhecimento, amando a palavra, vivendo a palavra, liberando a palavra, decretando a palavra. Eu vou crescendo na graça e no conhecimento, crescendo espiritualmente. Olha só o que o versículo 6 vai dizer: deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O interessante, irmãos, que Deus está nos chamando para recebermos a sabedoria que vem do alto trono, numa sabedoria que vai produzir mudança na nossa vida. Sabedoria que vai produzir transformação. Paulo, ele falou, eu era menino, falava como menino, andava como menino e tinha atitude de menino. Mas hoje eu sou homem, eu cresci, eu amadureci. Eu me fiz nécio, tolo, para ganhar o tolo. E eu me fiz sábio para ganhar o sábio. O quanto você tem crescido em Deus? O quanto você está avançando em Deus? Você tem se transformado a cada dia, deixado os vícios, deixado o mundo, deixado aquilo que não glorifica a Deus. Tem pessoas que falam assim, a bispa Ana fala, e isso, aquilo que eu tenho que deixar, o cigarro eu tenho que deixar, a bebida, falo mesmo, irmão. Sabe por quê? Isso não traz glória de Deus sobre a tua vida, só vai produzir morte. Hoje está tudo bem, mas lá no futuro pode ser catastrófico. Como está sua vida? Não vou muito longe, não. Como está a sua vida hoje, de 2 anos atrás para cá? Você tem crescido com Deus, tem orado ao Senhor, tem tido revelações, tem buscado do Espírito Santo, tem tido experiências sobrenaturais com Ele. Será que você pode dizer, eu estou buscando o Espírito Santo, eu estou buscando os dons? Irmãos, como eu sinto saudade de um povo que busca e fica na presença de Deus. Deus, eu não saio daqui até eu ser selado com teu Espírito Santo, receber o fogo, receber a graça, receber a virtude. Hoje as pessoas querem receber prosperidade. Hoje as pessoas querem receber algo terreno. Mas cadê o povo que quer crescer espiritualmente e dizer, olha, eu tive visão, olha, eu tive sonhos, olha, eu oro em línguas, olha, eu vejo pessoas sendo curadas. Ei, igreja, Deus quer usar a tua vida para curar enfermos. Deus quer usar a tua vida para mudar este mundo. Deus quer derramar o poder sobre você, sobrenatural. Aquilo que o mundo não pode dar. Porque, irmãos, eu falava nesta tarde, e quando eu estava ministrando uma pessoa, a pessoa falou assim, mas não é fácil estar na igreja. E não, mas como é fácil, irmãos? Não é fácil ser cristão. Mentiu para você que disse que é easy going, que é fácil ser cristão. Porque é bom você dizer que você é crente dentro da igreja e lá no mundo o teu testemunho é péssimo. Boca sai palavras que são torpes. As atitudes são atitudes de engano. Quer
uma vida de aparência, mas não teve a vida transformada. Porque, irmãos, quando eu peço sabedoria da parte de Deus, práticas que eu fazia no passado, eu não faço mais, porque agora Cristo vive dentro de mim e eu vou viver para mudar pessoas e para que as pessoas sejam transformadas. A transformação vai acontecendo na sua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: Deus está chamando você para ser cheio do Espírito Santo, para ter uma alegria dos céus, não uma alegria momentânea. Estende a mão e fala: se prepara, você vai avançar. Se prepara que você vai crescer. A estaca da tua tenda está crescendo, está alargando para a direita e para a esquerda. E você não vai crescer se você não se posicionar. Mas se você pedir para Deus, Deus me dá sabedoria, eu vou mudar. E pessoas vão olhar para mim e vão dizer: grande é o trabalhar, a transformação de Deus na vida dele e na vida dela. Quarta situação de coluna para a minha vida e para a sua vida: ande próximo de pessoas sábias e maduras espiritualmente. Tem pessoas que elas não conseguem desenvolver amizades. Tem pessoas que elas não conseguem se relacionar porque elas acham que elas vão viver sozinhas. Mas o mundo é feito de relacionamento. Vida é feita de relacionamento, porque em algum dado momento na sua vida você vai precisar de alguém. Olha só o que ele vai dizendo no versículo 7. O que repreende o escarnecedor e afronta toma para si. O que censura o ímpio recebe a sua mancha. Olha o que o versículo 8 vai dizer. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. O que eu quero falar dentro dessa coluna, irmãos? Que eu e você precisamos andar com pessoas que andam e falam a verdade em amor. Quantos amigos que você tem que chegam e falam para você: olha, o que você está fazendo não é bom? Quantas pessoas você chega e você fala para essa pessoa: não está bom o que você está fazendo, e assim, consecutivamente, ele vai falar com você. Andando perto de pessoas zombadoras, ímpias, sendo influenciado por elas. A Bíblia vai dizer para eu não me assentar à roda de escarnecedores, não deter o meu prazer nisso. E tem pessoas, irmãos, que emprestam os seus ouvidos para coisas que não glorificam a Deus. Exemplo: pornografia cantada. Quanta pornografia não tem se espalhado e cristãos estão ouvindo. E não só ouvindo, replicando. E de repente se assentam em rodas de escarnecedores, pessoas que só falam palavrões, pessoas que zombam de Deus, ou zombam de cristãos, ou zombam da liderança. E você está lá. Irmãos, eu sou pastora. Eu não deixo ninguém falar de outro pastor. Porque eu não quero tocar na unção de ninguém, para que a minha unção não seja tocada. Para que eu vou emprestar o meu ouvido para alguém que zomba da minha fé? Para que eu vou falar para alguém das maravilhas que Deus tem feito aqui dentro da igreja? Ele não vai entender. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai me odiar. Ela vai te odiar. Vai dizer: olha louco, olha louca. A Bíblia vai dizer o seguinte: quem corrige o zombador ou o escarnecedor traz sobre si um insulto. Quem repreende o ímpio marcha ao seu próprio nome. Mas bispo, então como eu vou fazer? O que eu vou realizar? Simplesmente não se assente nessa mesa. Simplesmente não empreste seu ouvido. Ah, mas bispa, se precisar de mim, eu vou lá. Pode ir, irmãos, porque quem sabe você ir numa precisão, Deus mostra para essa pessoa que Deus é Deus da sua vida, e o mesmo poder que alcançou você vai alcançar essa pessoa. Escolha pessoas, irmãos, que vão te influenciar para o bem, porque tem pessoas que estão cruzando o teu caminho, que estão te afastando da fé,
adiando a tua fé, falando mal de quem é Jesus, sendo que o Senhor está trazendo pessoas e levantando você, inspiradoras, que vão falar do amor de Deus, que vão falar da graça de Deus, que vão ver a transformação. Quais são as pessoas no seu caminho que te inspiram a crescer? Será os coaches? Será aqueles que mostram os seus ouros nas redes sociais? São aquelas pessoas que mostram só o luxo? Ou aquela pessoa que é de oração, que você pode contar com ela a todo momento? Olha, liga, ora por mim, eu estou passando essa prova. Olha, essa situação está acontecendo, me ajuda a orar, me ajuda a orar. E aí a vitória vai vir. Mas aquele que está aparentemente bem, irmãos, talvez está com uma enfermidade mortal dentro da carne, dentro do seu corpo, e quer mostrar o que não é para quem? Diga para a pessoa ao seu lado, amém. Alguém está falando amém. Diga para a pessoa ao seu lado assim: ande com pessoas que te aproximem de Deus, que te desafiam a crescer. Ande com pessoas, irmãos, não tenha vergonha de andar com pessoas que trazem a graça de Deus sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer, lá no versículo 10, capítulo 9 de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento é o santo entendimento, ou seja, e o conhecimento do santo é a prudência. Eu digo para você, irmãos, aquele que busca agradar a Deus, Deus vai governar a sua vida, e aí o que vai acontecer? As suas escolhas começarão a ser mudadas, transformadas, você vai crescer, porque o respeito por Deus significa graça e a prática, a presença do Senhor dentro do propósito que Ele tem para a sua vida. Falei desde o início, chame a Deus para a sua casa. Monta uma mesa para Ele. Convida Ele para uma tarde de café. Bispo, eu não consigo dobrar o meu joelho e orar. Fale com Deus. Deus, senta aqui do meu lado e fale com Ele. Você tem um negócio para fechar lá? Você tem uma coisa para fazer? Uma venda para acontecer? Uma prova para fazer? Algo nesse tipo? Jesus, vem cá. Senhor, está aqui diante de ti. O que eu vou fazer? Vai lá na minha frente, vai dando ordens, vai quebrando aquele coração, vai mudando essa situação. Tem barreiras. O que nós estamos fazendo para liberações? Nós estamos jejuando, orando, porque aquilo que nós não conseguimos fazer fisicamente, nós entramos no reino do Espírito e tomamos posse, porque é uma sabedoria que vem da parte dos céus. Eu quero dizer, comece a tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida no reino do Espírito. Comece a se apoderar daquela palavra que Deus tem liberado sobre você e sobre a sua casa. A sexta coluna é: tenha bom senso. Por quê? Olha o que diz o versículo 11: porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Irmãos, a sabedoria vai multiplicar os seus dias e vai tornar a sua vida mais longa. Se você se tornar uma pessoa sábia, o benefício vai ser seu. Mas se você desprezar a sabedoria, você vai sofrer consequências. Ter bom senso, irmãos, é uma decisão. É preciso querer e buscar. Quem anda em sabedoria, os seus dias são multiplicados e a sua vida é longa. As suas decisões vão trazer longevidade de vida para você. As tuas decisões vão fazer você ter uma vida de abundância e não uma vida de perturbação, mas uma vida de paz, porque logo me deito e caio no sono, porque só o Senhor pode me dar uma noite de repouso. Quantos estão perturbados por escolhas e decisões que tiveram no passado e hoje trazem tormento sobre a sua vida? Mas quando eu busco a sabedoria do Senhor e eu decido, irmãos, ter uma atitude, uma decisão, isso se torna uma semente na minha vida. A sétima coluna que eu quero falar com você, e é algo tão precioso que precisa acontecer na minha vida e na sua vida, porque vai falar sobre o nosso caráter cristão. Vai falar sobre a nossa índole, vai falar sobre a nossa essência. E eu estou falando sobre sabedoria. A Bíblia vai dizer no versículo 16: quem é simples, volte-se para aqui.
e aos faltos de entendimentos diz. Outra tradução vai dizer, no versículo 16: venham todos os inexperientes, e aos que não têm bom senso diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso, mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, e que os seus convidados estão na profundeza do inferno, ou na profundeza da sepultura. A sabedoria, irmãos, oferece vida. Mas a insensatez, ela promove para você um prazer momentâneo, mas que vai ter uma consequência. E o que é integridade, bispo? A integridade é fazer o certo, mesmo quando ninguém está vendo, te aplaudindo. O que Deus está chamando a minha vida e a sua vida, dentro dessas 7 colunas de sabedoria, para andarmos a verdade, porque Cristo Jesus, Ele é a verdade. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida em Isaías capítulo 1, versículo 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês vão comer o melhor fruto dessa terra. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Se quiserdes, outra tradução vai dizer, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Eu quero dizer para você, ouça Deus em sabedoria, que você vai comer do melhor fruto desta terra, mas se você não obedecer ao Senhor, os dias finais serão somente a sepultura. Quais colunas você precisa erguer para tua casa estar viva em sabedoria? Carregue dentro de você uma promessa que não mente e que não retrocede. Tudo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Agora você precisa se posicionar e dizer: Deus, eu estou rejeitando tudo isso que não te agrada, não glorifica o teu nome, porque eu quero que o Senhor tenha sobre a minha vida. Quero te abençoar nessa palavra. Eu quero que você se coloque de pé no nome santo do Senhor Jesus. Eu abençoo você que está me ouvindo agora. Que o poder de Deus te alcance. Você erga esta casa em sabedoria. Que você levante 7 colunas dentro da tua casa para que a tua casa seja estruturada. E você receba tudo aquilo que Deus tem reservado para você. Eu te abençoo em o nome do Senhor Jesus. Numa vida transformada. Numa vida tocada pela graça do Senhor, sejam cheios do Espírito Santo. Comece a orar agora.